Olha, a comunidade gay brasileira comemora a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu na última semana a união estável de homossexuais como entidade familiar. Na prática, as regras que valem para as relações estáveis entre homens e mulheres passam a valer também para os casais gays. Dá só uma olhada. A aliança e o sorriso são sinônimos de uma vida estável aos 26 anos, mas nem sempre foi assim. Quando se assumiu homossexual aos 16 anos, veio o confronto social e afetivo, situações que foram resolvidas apenas com o tempo. No começo, logicamente, se enfrenta uma situação muito desconfortável, porque em sua maioria são famílias conservadoras e são raros os casos em que os pais realmente aceitam de bem. Mas, enfim, no começo, depois de passar essa turbulência do conflito de ideias, assim, eu recebi muito apoio da minha mãe, principalmente. Aí depois foi um trabalho de moldar a minha vida com a vida deles. A psicologia explica, em partes, o porquê desse preconceito. Antigamente, a psicologia até trabalhava com a questão da homossexualidade como uma patologia, como se tivesse tratamento. Porém, hoje não é mais considerado patologia, é uma condição sexual como qualquer outra. Depois de muitos anos de projetos de conscientização, eis que surge uma legislação que especifica os direitos enquanto cidadãos. Afinal, os deveres já são cumpridos como determina a Constituição. O principal objetivo foi conquistado, o reconhecimento da lei pela união estável e, por consequência, outros benefícios. A adoção de crianças, daí pelo casal, a herança e, além disso, também a questão de dissolução da união. Por exemplo, ambos, viveram uma vida comum, construíram um patrimônio e daí optam pela dissolução. Essa dissolução tem reflexos patrimoniais. E esses reflexos patrimoniais, por exemplo, é a partilha de bens e, por que não dizer, alimentos, e tendo filhos, guarda e visitas. Como eu pago meus impostos, eu tenho meu carro financiado, imóvel, tudo que eu compro, na verdade, eu compro, uso, o meu usufruto é igual a qualquer pessoa ou a qualquer cidadão. Então, eu imagino que tendo direitos, de acordo com os outros, assim como os outros também podem desfrutar, eu acho que não tem nem cabimento ser negado. Denis coordena o setor de planejamento em uma cooperativa. O trabalho reconhecido fortalece ainda mais a convivência com outro homem há 4 anos. Consentimento e a legislação a favor da opção de liberdade de escolha de cada pessoa. Agora é preciso apenas o respeito para a convivência em uma sociedade sem conflitos. A gente tem que começar a aprender a conviver com as diferenças. Pois é, gente, como foi citado aí na reportagem, o reconhecimento das uniões homossexuais não é só uma conquista de respeito, mas também de garantias legais que até então esses casais não tinham. Para explicar um pouquinho melhor essa situação para a gente, eu estou aqui com a Helena de Azeredo Orselli, ela que é a advogada da família. Muito obrigada pela presença. E também estou aqui com o Xande, é o Carlos Alexandre de Freitas. Ele que é cabeleireiro e vive em união estável com o seu parceiro. Obrigada, Xande, pela agradeço, vinda. Souza. Xande que me imita de vez em quando, depois a gente pede. Doutora, explica pra gente como é que funciona, o que aconteceu, que mudança é essa? E assim, se iguala a um casamento? Sim. Na realidade, é um reconhecimento de que a Constituição Federal, ao prever a igualdade, ao prever o direito à liberdade, à vida íntima e à dignidade da pessoa, possa escolher o seu modo de vida. Então, na realidade, não houve uma mudança legal. O que houve simplesmente foi o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido que a Constituição, nesse momento, como fala em igualdade, como fala em não discriminação, abre também a possibilidade da Constituição da família ser lida também para outras formas que não aquela família tradicional. Pois é, mas justamente, como eu falei ali do casamento, se iguala a um casamento, que direitos que são diferentes de um casamento? Na realidade, existe no Brasil hoje uma diferença também entre casamento e união estável, que é aquela união sem casamento.
Nesse sentido, a união homossexual, ela se assemelha a essa união estável. Que seria o quê? Vivendo quanto tempo junto? Não tem tempo. O que é necessário é uma estabilidade. Ah, tá. E uma durabilidade que seria apreciada por um juiz posteriormente. O importante é que as pessoas se sintam uma família. As pessoas agindo publicamente como um casal, se sentindo como uma família, aquilo automaticamente é uma união estável. É claro que para resguardar os direitos pessoais e do casal e eventualmente de filhos, se houver, eles podem fazer um contrato. Como a união estável entre homem e mulher também é essa possibilidade. A diferença é que o casamento ele é celebrado previamente, então tem toda aquela formalidade e aquela visibilidade e o documento legal que depois é expedido que já de antemão comprova que eles são casados. Na união estável, não. Geralmente, quando é necessário fazer essa prova é judicial posteriormente. Ok, mas com relação a direitos, Sim. o que agora um casal de gay que mantém essa união estável passa a ter, que direitos ele passa a ter que antes não tinha? Aí vai depender do estado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, eles já igualavam a união homossexual à união estável. Já existe há muito tempo? Isso. Então, particularmente lá, mudança grande não há. Há só digamos assim, um reconhecimento do STF, que é o nosso órgão supremo da Justiça, de que aquelas decisões que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vinham agora concedendo, valem como lei, né? Valem mesmo, né? Alguns estados, como aqui Santa Catarina, por exemplo, era feito pelo tribunal a partilha dos bens. Então, se reconhecia que aquele casal vivia estavelmente, publicamente, como se fosse uma família, e reconhecia que naquele período que eles tivessem adquirido seria partilhado. Mas não havia direito a alimentos, por exemplo, não havia direito à herança. E se contesta muito a questão da adoção, né? Hoje, com essa decisão do STF, Santa Catarina vai ter que se adequar e passar não só a reconhecer a partilha de bens, mas também outros direitos a esse casal. Como é o caso da adoção? Como é o caso da adoção, provavelmente. Legal a gente colocar isso, Xande. Gostaria que você colocasse aqui pra gente, você já vive há muito tempo com seu parceiro. Infelizmente, ele não conseguiu vir por causa do seu trabalho, ele está trabalhando nesse momento, mas o Xande veio aqui representar os dois. Quanto tempo vocês estão juntos? A gente está quase 4 anos e meio, Susan. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Tá, e nesse convívio de vocês, o que vai mudar daqui pra frente? Por exemplo, você estava falando antes, até pra nossa produção, que de agora em diante ele estava querendo já ver com relação a plano de saúde e incluir. Exato, ele quer esperar um tempo na empresa e vai me acrescentar no plano de saúde dele. E assim, mesmo que não fosse uma norma da empresa, com essa lei, isso vai facilitar para os casais, como para mim, para ele, para benefícios de talvez uma empresa, benefícios futuros assim que possa acrescentar. Eu não participando, por exemplo, não trabalhando na empresa dele, eu vou estar adquirindo um benefício dele por eu ser casado com ele. Não preciso estar com medo de... Essa lei vai facilitar bastante isso pra gente. Com relação a preconceito, como é que foi até agora e você acha que vai ter alguma mudança, Xande? Até porque antes, todos esses casos de violência que a gente ficou sabendo recentemente, até pela mídia, isso acontecia porque as pessoas eram contra a lei. E as pessoas iam lá e violentavam mesmo. Agora, acredito eu, doutora, que isso vai mudar um pouquinho também. Xande, como é que, na sua situação, você sentia na pele isso? Olha, eu já senti algumas vezes na pele. De dizer que sou casado com um homem e onde eu estava, o pessoal fica meio retraído, dificultava em alguns momentos, em algumas ocasiões, assim. Agora fica um pouco mais fácil, a gente tem um porto seguro para onde correr. E nesses casos, vai facilitar bastante. E assim, ó, o Xande tem uma particularidade que é bem interessante a gente colocar aqui. Ele tem uma filha. E essa filha, inclusive, chama o seu parceiro até de pai 2? Ela chama de pai 2. Recentemente, agora na Páscoa, eu fiquei com elas uns dias. E é o pai 2 para cá, o pai para lá, o pai 2 para lá de novo. O tempo todo grudado, sempre chamando de pai. E o legal é que assim, a gente nunca chegou a falar para ela nada. A gente sempre teve o cuidado de não tocar nesse assunto, assim, por ser criança, tem só 8 anos, assim. Só que desde o primeiro momento ela já se identificou como eu sendo pai e o meu companheiro pai 2. Olha só, e com relação à questão legal perante isso,
pode pedir uma guarda de filho, por exemplo, agora? Como é que vai funcionar nessa questão legal? Veja bem, na realidade essa questão da guarda especificamente, ela é muito mais vista pelo lado da criança. Então, a guarda, ela não é decidida com base nos parâmetros. É óbvio que o pai e a mãe sempre têm preferência, né? Mas no caso, uma disputa de um pai e de uma mãe, por exemplo, o que prevalece é o interesse da criança. E nesse caso também o que vai prevalecer é o interesse da criança. A gente nunca pode esquecer o exemplo emblemático do filho da Cássia Eller, né? Em que se decidiu que a Maria Eugênia, que na época era companheira dela, na época em que a Cássia Eller faleceu, ficou com a tutela do filho. Não por ser companheira da mãe, especificamente, mas porque era a pessoa com quem o filho tinha mais contato. A mãe saía, fazia shows, e quem ficava em casa cuidando dele, cuidando das lições da escola, era sempre a companheira. Então, o que o juiz reconheceu? Que aquela criança tinha uma afinidade com aquela pessoa e que aquela pessoa tinha capacidade para continuar exercendo aquela função de tutor. É interessante a gente colocar isso. E assim, quer dizer, agora a pessoa, os casais, digamos assim, eles se separam, que já mantinham essa união estável. O outro parceiro, os dois parceiros, eles podem um cobrar do outro, digamos, como é uma separação, como acontece em uniões estáveis de sexos diferentes, cobrar várias coisas que a gente sabe aí que já era lei há muito tempo, que sempre foi lei aqui pra gente? Isso, então, com base nessa equiparação à união estável, eles podem pedir alimentos se for necessário, né? Acho muito importante recordar que a possibilidade de inscrever como dependente do imposto de renda para abater as despesas comuns já era concedida através de uma instrução interna da Receita Federal e o próprio INSS já permitia também a concessão de benefício previdenciário para o companheiro homossexual. Então, na realidade, como eu disse, a decisão do STF só vem referendar alguma coisa que os tribunais inferiores, não de forma unânime, mas um sim, um não, já vinham concedendo. A previdência privada, a previdência pública já era paga ao companheiro homossexual a nível de INSS, sim. Pensão previdenciária após a morte, né? Com base em decisões judiciais, órgãos estaduais e municipais também eram obrigados a pagar essa pensão por morte ao companheiro do servidor falecido. Já havia decisões determinando a inscrição em plano de saúde privado, né? Mas não era unânime. Alguns tribunais concediam, outros tribunais não concediam, não reconheciam. Então é importante porque essa decisão desse tribunal, que é o nosso órgão máximo da justiça a nível de Brasil, faz com que todos os tribunais inferiores se submetam a essa decisão também. Então, agora todos têm que reconhecer direito a alimentos, direito à inscrição em benefícios de saúde, partilha de bens. E o mais importante do que a partilha é poder decidir qual vai ser o regime. Então, enquanto estão juntos, né? Qual vai ser o regime que nós vamos escolher para reger a nossa vida em comum econômica? É isso também? Separação total, comunhão claro, total? Por que não? Que interessante. Com certeza. Se os casais heterossexuais podem escolher, os homossexuais com certeza também podem. O próximo passo daqui pra frente, você acredita, claro, a gente não tem uma bola de cristal, mas acredita que seja o quê? O casamento? Oficializar? Não tenho essa convicção, eu acho que são duas situações diferentes, como o casamento e a união estável. Como o casamento depende de uma lei, para ser formalizado, eu acho que o casamento tão já não. Eu acho que o reconhecimento de direito à adoção já existe em alguns estados. Bom, já foi dado um grande passo, né? Isso é que interessa. Exato. Muito obrigada pela participação. Xande, não vai dar tempo de você me imitar. A gente deixa para a próxima. Obrigada, tá? Obrigada pela participação aqui também.